Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus pra você. Vim aqui outra vez e dessa vez eu não tô sozinho não, eu tô com quem? Eu não disse que ela ia voltar? Kênia, seja muito bem-vinda pra ficar de uma vez. Obrigada, Vini. Pessoal, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui mais uma vez com o Vini, né? Aqui no nosso Café com Debate, figurinha repetida. Vocês me aguentem, tá bom? Oficialmente. Sim, pelo Vinícius. Aleluia. Prazer enorme estar com vocês. Espero que o nosso momento hoje seja um momento de muitas bênçãos, muito aprendizado e o melhor, que te incentive a participar do nosso EBD no próximo domingo, às 4h30 da tarde, na nossa lição número 6. Kênia, o nosso convidado de hoje, que honra, que honra. Fora do comum. Ele é pastor, Amém. Ele é teólogo, escritor e já está no segundo livro. Glória a Deus. Primeiro aqui, Teologia Pentecostal e os seus Amém. Fundamentos. Eu tô falando dele, Pastor Jackson, seja muito bem-vindo, ok? Pode introduzir, fala pro pessoal, o senhor tá livre. Sim, é um prazer estar com os irmãos, né, Amém. participar dessa festa maravilhosa, desse evento maravilhoso. Já tive a oportunidade, já vi a primeira edição maravilhosa. E eu queria falar um pouco desse livro. Esse livro aqui é um livro que eu tive a oportunidade de fazer parte, né? Ele é constituído com 10 teólogos. Eu tive a oportunidade de estar presenciando, de estar fazendo parte. Um grande amigo meu me fez esse convite. Ele tem 9 escritores do Brasil, um escritor de Moçambique e eu aqui dos Estados Unidos. Amém. Esse livro, ele tem todas as doutrinas do Espírito Santo, né? Tanto quanto a pneumatologia, quanto a paracletologia. E o meu capítulo é o capítulo 5, onde eu faço uma defesa contra todas as heresias que ultimamente têm surgido contra o nosso movimento pentecostal. Ou melhor dizendo, a nossa doutrina pentecostal. Isso. Aí o segundo livro que nós estamos trabalhando nele, ele já está sendo trabalhado pela editora do Cristão do Brasil e ele aborda algo muito importante, inclusive já até foi falado aqui, nós vamos até falar um pouquinho ainda mais sobre heresias, né, e assuntos distorcidos da Bíblia Sagrada. O tema é um tema bastante polêmico, que é o silêncio da verdade em frente à propagação da mentira. Uau. É um tema muito forte. E ali eu falo algumas coisas que têm surgido, algumas heresias que têm surgido. Eu achei muito interessante que o segundo livro é uma somatória de sentimentos. Uhum. Do mesmo momento que eu faço uma indignação e eu faço uma dramatização Uau. sobre o assunto e depois eu falo sobre a realidade, do contexto. Eu falo sobre pessoas que quando afirmam que nós somos o templo do Espírito Santo, por isso não precisamos ir à igreja. Uhum. Eu falo sobre isso, eu falo sobre a conduta pastoral, que muitas pessoas têm negligindo a imagem do pastor. E dentre outros assuntos eu trato tudo nesse segundo livro. Tá uma bênção. Imperdível. Pastor, esse é meu que eu vou levar embora. Esse discurso, se você não adquirir, você não tá falando. Verdade. Kênia, qual é o título do nosso episódio, da nossa lição de hoje? A lição número 6, o nosso episódio de hoje é O Filho é igual com o Pai. Exato. O nosso textual está ali em Hebreus 1:8, onde diz: Mas, filho, diz, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade, o cetro do teu reino. Verdade prática continua com Kênia. A verdade prática, o comentarista vai dizer que o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Estamos aqui com um grande teólogo, né? Eu me sinto até constrangida de comentar na frente dele, estou me sentindo muito honrada de estar aqui, mas eu acredito que o pastor Jackson ele vai concordar comigo que desde a criação do mundo, desde a eternidade, Jesus já era Deus. Quando o Senhor criou o homem, né? O texto é bem claro em dizer, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então a Trindade já estava presente, Jesus já estava ali. E Jesus nunca foi inferior ao Pai, também nunca foi superior ao Pai. Ele está de par de igualdade com o Pai, né? Então hoje nessa lição a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que Jesus e o Pai, eles são iguais. Nós já comentamos sobre isso quando nós estudamos sobre a Trindade, né? Que não existe uma pessoa em poderio e em Senhor maior do que a outra, que todos eles possuem a mesma essência, né? Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo. Mas essa lição de número 6, ela vai ser mais específica em dizer que Jesus, ele é igual
com o Pai, né? Isaías vai dizer que Jesus, ele é o quê? Ele é o Pai da eternidade. Então, Jesus e o Pai, eles são iguais. Não existe superioridade ou inferioridade entre eles. Isso é muito difícil de muitas pessoas, às vezes, entenderem, né, essa verdade que algumas julgam, né? Então vocês são politeístas, vocês não são monoteístas, mas é porque não entendeu a verdade da Trindade. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E se você quer aprender mais, às 4h30 na EBD. Exatamente. A Kênia passou um rápido resumo, na verdade, sobre a nossa leitura bíblica em classe em João 10. Sim. Que fala também sobre unidade. Pastor Jackson, o senhor consegue trazer para a gente um rápido resumo sobre a questão da unidade? A questão da unidade, a doutrina da unidade de Cristo é muito fundamental para a nossa fé cristã. Tanto quanto para a nossa fé cristã, como para a nossa estrutura espiritual num todo. É tão interessante quando a gente para analisar a doutrina da unidade de Cristo, a gente vai perceber que é uma estrutura do Evangelho de Cristo. Se eu conseguir separar Cristo, Deus, homem, e deixar de acreditar nessa unidade, eu perco a base da minha fé, perco a base até mesmo da minha salvação. Entendendo que Cristo, ele é igual ao Pai, né? Igual foi bem falado aqui pela nossa irmã Kênia, e ele está junto de uma forma bem completa com o Pai. É interessante que eu deixei alguma coisa anotada aqui, que, por um exemplo, nós vemos em Mateus capítulo de número 16, o próprio Pedro afirmar: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Né? E Jesus Cristo, ele ficou atônito, ele ficou espantado pela declaração de Pedro, tanto que ele disse: Pedro, essa revelação não é de homem. Essa revelação, só pode ter essa revelação quem tem a chama do Espírito Santo. Foi o próprio Espírito que revelou. Sim. E quando nós olhamos também por outro lado, é tão interessante que na tentação de Jesus, capítulo número 4, nós vamos ver que o próprio diabo, ou o próprio Satanás, ele atribuiu a Cristo a filiação de Deus. Sim. É um pouco fora do contexto quando as pessoas falam que ali Satanás está negando a filiação de Cristo. Não. O Satanás, ele está afirmando, sim, dizendo assim: se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Essa palavra não é uma palavra negativa. Ele está afirmando, dizendo assim: eu sei que tu és o Filho de Deus, então tu pode fazer isso. Uhum. O próprio adversário assumindo coisas, sim, que tem muita gente herética negando. Sim. Entende? Por outro lado, também nós vamos ver em Lucas capítulo 8 e Marcos capítulo 5, que uma legião de demônios que estava possesso ali no nome chamado Gadareno, Jesus aproximando ali da praia da areia da cidade de Gadara, a entidade maligna, uma legião, disse assim: olha, o que vem ter comigo, ó mestre, filho do Altíssimo? Então isso é tão interessante porque as hostes espirituais da maldade entendem isso e afirmam isso, não é? E eu fico impressionado como que tem crenças, como tem pessoas que não acreditam nisso e não têm a capacidade de afirmar isso. Incrível. O pastor citou alguns temas até, onde algumas seitas heréticas, eles tentam manipular em verdades. Kênia, existe uma palavra em questão ali na nossa revista, uhum, a respeito das seitas heréticas. Você pode compartilhar um pouco com a gente? Como o pastor Jackson falou, né, a verdade sobre Jesus ser o próprio Deus é inquestionável nas Escrituras. Até o mundo das trevas reconhece Jesus como Deus. Só que surgiu também na igreja primitiva mais uma das heresias, né? A gente tem estudado tantas heresias nesse trimestre e vai surgir mais uma heresia, que é a heresia do subordinacionalismo. A palavra em si já diz, né? Subordinacionalismo quer dizer que eles entendiam que Jesus era subordinado ao Pai. Então, o que eles defendiam? Que Jesus era subordinado ao Pai e que o Espírito Santo era subordinado a Jesus. E a gente sabe que as três pessoas da Trindade, elas possuem a mesma essência, não existe subordinação entre eles. Então, essa outra seita, né, essa outra heresia vai surgir na igreja primitiva, e a igreja primitiva teve muitas percas por causa dessas heresias. E essas heresias continuam até nos dias de hoje, né? E é a mesma coisa das outras heresias que a gente já estudou nas lições passadas, pegando textos isolados da palavra de Deus, pensando esses textos
e colocando como verdades, porque eles precisam de alguma coisa para defender essas heresias, né? Então eles defendiam isso. A gente volta a afirmar que um texto sem contexto, ele é um pretexto para heresia. Então, se você quer aprender a palavra do Senhor na íntegra, participe da nossa EBD, venha todos os domingos, né, às 4h30 da tarde, a gente tem classe para toda a faixa etária de idade. Você vai aprender da palavra de Deus. Às vezes muitas pessoas falam assim, Kênia, mas é tanto nome difícil, é tantas... O importante, irmão, é você saber da verdade, é você entender e ser um verdadeiro apologeta. Amém? Nós temos duas visões a respeito disso dentro da revista, mas a gente vai falar Sim. rapidamente com o pastor Jackson sobre uma por conta do nosso tempo. Sim. Pastor Jackson, traz pra gente a visão na questão do contexto islâmico. Olha, nós bem sabemos que a estrutura do islamismo, 90% ela é constituída por descendentes de Ismael, ismaelita, que é os árabes. Eles afirmam que Jesus, ele é uma pessoa, ele é um profeta, ele é muito dotado de conhecimento, de sabedoria, mas infelizmente eles negam a divindade do Eterno, né? Eles negam, falam que ele não é Deus, inclusive eles afirmam que Jesus não foi crucificado, ele foi raptado, levado ao céu, que um dia ele vai voltar para destruir o reinado do antigo. Raptado, levado ao céu. Eles não acreditam na ressurreição, não é? E isso é ruim, porque quando a gente nega essa estrutura do Evangelho de Cristo, a gente elimina toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Negar a divindade de Cristo, ou que Cristo é igual ao Pai, é negar toda a Bíblia Sagrada. Isso é um grande perigo da gente negar a Escritura Sagrada. O outro perigo aqui, irmãos, é de direcionar o Evangelho de Cristo para outro lado herético. Isso é muito ruim. A gente já está vendo aqui bastante heresia, e não pode ser da nossa parte entender errado, negar Cristo e espalhar coisa que não é. E o risco, infelizmente, é até de perder a salvação. Né? Porque o próprio Jesus Cristo, ele disse, aquele que honra o Filho, honra o Pai. Quem tem o Filho, tem o Pai. Então, negar que Jesus é Deus é desonrá-lo na presença de todos e na presença do Pai. E isso é um grande risco. E a gente consegue ter mais clareza e verdade de quem Jesus é, né, pastor? Também vindo da EBD. Sim. Com certeza. Nós sempre falamos isso em todos os episódios, né? É isso que a gente vai deixar, que é a maior escola teológica que você tem de graça. De graça. Você não paga. Pastor, antes da gente encerrar, o senhor, como um grande teólogo, anos de caminhada cristã, o senhor acredita que a EBD pode ter uma grande influência em questão a conhecimento e a revelação de quem Deus é na vida, não só de um novo convertido, mas até de alguém que há anos tem frequentado uma igreja, uma congregação? Com certeza. Eu posso contar uma experiência rapidinho? Eu busquei novo convertido, busquei uma faculdade teológica, eu não tive condição porque eu não tinha nenhum currículo, eu tinha que ter o 2º grau, eu tinha que ter um tempo de crente. E eu bati na porta e nada, bati na porta e nada. Um dia o secretário, ele me fez uma proposta. Eu vou te passar uma prova com 100 questões. Se você acertar 70%, eu abro a matrícula para você. Eu peguei a apostila, era aquele monte de folha. Aí eu comecei a analisar que era tudo matéria da escola dominical. Amém, glória a Deus. Todas matérias. O meu pastor me dava revista de escola dominical. E resumindo, eu aceitei 78 questões. E sem ter o 2º grau, sem ter todos os requisitos ali que eles me exigiram, eu consegui me matricular. Isso quer dizer que a EBD pode te abrir porta teológica. Gente, tem mais uma visão, a Kênia estava encarregada disso, mas se você for na EBD, você vai domingo, descobrir. Você vai descobrir, tá bom? A gente tá chegando ao final de mais um episódio, né, infelizmente, mas obrigada a todos pela presença. Uma honra enorme ter tido o pastor Jackson aqui conosco. Eu tenho certeza que o testemunho dele, as colocações que ele colocou foi de bênção para sua vida. Comente aqui o que a gente pode fazer, né, para melhorar o nosso programa. Certeza. A gente quer crescer junto com vocês. E a intenção do nosso coração, do fundo do nosso coração, é que vocês cresçam conosco na graça e no conhecimento. A palavra do Senhor vai nos dizer que o meu povo, ele perece por falta de quê? De conhecimento. Então, nós estamos aqui incentivando a você a crescer. Vem conosco para a EBD, para o ano da intimidade. Nós falamos no programa anterior que a intimidade com o Senhor genuína, ela apenas vai se dar através
do conhecimento, né, de quem é Jesus. Então venha conosco, participe do EBD. Um prazer enorme ter vocês aqui, tá bom? Nos vemos no próximo episódio. Exatamente. Antes de encerrar, nosso bordão oficial. Sim, café. Nós tivemos o debate, agora a gente vai pro café. Isso. Enquanto eu vou servindo vocês, pastor, fica à vontade. Eu agradeço por essa oportunidade e eu termino, nós terminamos aqui com essa reflexão. Busque a Deus, estude a Bíblia, tenha bons livros, escola dominical, seja um estudante assíduo, seja uma pessoa que ama a palavra de Deus, para que você não seja levado em ventos de doutrinas. Sim. E que a sua convicção em Cristo continue sendo maior dia após dia, Amém. porque Glória além a de Deus. nós vermos aqui na igreja, queremos nos encontrar no céu. Amém, glória a Deus. De onde vem esse café? Café Girê. Se você participar da escola dominical, no intervalo entre a escola dominical e o culto, Isso. vocês já sabem, nós temos a nossa cantina do Café Girê. Todos os recursos arrecadados é direcionado à missão, às obras missionárias que nós apoiamos por todo o mundo. Então, além de você degustar um delicioso lanche, você vai estar abençoando a obra missionária. E o que eu mais amo é momento de comunhão, porque vocês sabem que eu gosto de falar, né? Então, nós temos esse momento de comunhão, a gente pode tirar dúvida da EBD, tá ali também o nosso pastor, que tá sempre ali, né, de apoio. Então, venha pra EBD e depois da EBD nós terminamos no Café Girê. Sempre. Vamos, a gente vai gravar isso aí. Vamos Sim. ficar com esse bordão. Gente, muito obrigado por você que está Sim, assistindo. amém. Não Glória a esquece, Deus. Compartilha, curte, comenta, se inscreve no canal, não deixa de comparecer e não deixe de participar com a gente, porque a gente faz isso aqui para nós crescermos juntos no Amém. conhecimento. Glória a Deus. Chinchim de crente, pastor. Chinchim de Fica com crente. Deus. E eu tô Deus sendo- abençoe. E eu estou sendo privilegiado. Além de falar de Deus, uma coisa que eu amo, Café. tomar um cafezinho. Glória, um bom crente toma café. Sim, sem Fique açúcar. com Deus, gente.